Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e nós daremos continuidade à nossa disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Essa disciplina, ela compõe a estrutura curricular do curso de Psicopedagogia do Instituto IESE. No encontro passado, nós conversamos sobre o desenvolvimento humano. Nós vimos quais são os fatores relevantes que contribuem para que esse desenvolvimento ele aconteça de forma harmônica. Nós vimos também como se divide as fases evolutivas do ser humano, que é antes do nascimento e após o nascimento, e que em cada uma dessas fases nós vamos ter períodos que vão ter características peculiares a cada uma dessas situações. Nós também vimos as correntes da psicologia do desenvolvimento humano, que no caso a inatista, a ambientalista, a interacionista e a socio-interacionista. Nós vimos o representante de cada uma delas também. Vimos ainda como a psicologia ela poderá contribuir com o trabalho do psicopedagogo. Então, foram muitas informações. Para dar continuidade, hoje nós falaremos sobre a psicologia educacional. Então, Bock, ela nos diz o seguinte: denominam-se teorias da aprendizagem em psicologia e educação aos diversos modelos que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos, isto é, a forma como se dá o processo de apropriação dos conhecimentos. É o processo através do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo, da experiência humana, daquilo que seu grupo social conhece. Ou seja, psicologia educacional, ela vai abordar algumas teorias de aprendizagem e essas teorias elas vão dialogar principalmente com a área da psicologia e com a área da educação, visando justamente compreender como se dá o processo de aprendizagem, quer seja aprendizagem no seu sentido formal, que no caso tem essa intencionalidade, é sistematizada. Então, a psicologia educacional, ela vai pensar justamente como é que o sujeito se apropria dos saberes e dos conhecimentos. Ela vai buscar esse entendimento. E ainda sobre a teoria da aprendizagem, Cole, ele nos coloca o seguinte, que uma das finalidades eles buscam, no caso, né, essa teoria busca reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem. Tentam explicar a existência entre um conhecimento pré-existente e um conhecimento novo. Ou seja, que uma das finalidades dessa teoria da aprendizagem ela vai envolver justamente dois elementos importantes da aprendizagem, que é o ato de ensinar e o ato de aprender. E esses elementos, eles vão estar atrelados justamente na evolução cognitiva, ou seja, nessa maturação intelectual que esse indivíduo desenvolve. Então, para que essa aprendizagem ela ocorra, ela vai levar em conta também o conhecimento que ele já traz de berço, que são os conhecimentos prévios e o conhecimento novo. Então, vai levar também em conta essa relação entre esses dois tipos de conhecimento para que essa aprendizagem ela aconteça. Cole traz ainda, a partir das suas múltiplas visões, alguns elementos que compõem esse processo de aprendizagem. Quando pensarmos nesses processos de aprendizagem, nós temos que levar em conta as circunstâncias em que essa aprendizagem ocorre, os resultados da aprendizagem, o papel do professor e da escola. Então, esses elementos aqui, eles vão ter grande influência justamente em todo o processo de aprendizagem, segundo Cole. Então, pensando nessas teorias das aprendizagens, nós abordaremos agora, nós traremos, aliás, agora as principais abordagens segundo Bock. Então, dentro dessas principais abordagens, nós temos a cognitivista, que como representante nós temos Piaget, Vygotsky e os outros. A construtivista, nós temos Piaget como principal representante. A socio-interacionista, nós temos Vygotsky.
A psicogenética, nós temos Vallon. Então, cognitivista me lembra justamente ao cognitivo, ao intelectual. Me remete que o principal elemento dessa abordagem é o aspecto intelectual. Construtivista é o aspecto da possibilidade do indivíduo construir o seu conhecimento, partindo justamente de algumas situações, né? E o sócio-interacionista me remete a todos aqueles elementos que nós já sabemos que são os elementos que dialogam entre si, o indivíduo, o meio social, o seu meio cultural, a sua interação com seus pares. Então, é justamente esse diálogo entre esses principais elementos. A psicogenética, apesar de trazer neste momento só Vallon, mas Piaget e Vygotsky também representam essa abordagem. Então, psico me remete à mente, ao cognitivo. Genética me remete a essa carga biológica que o indivíduo traz. Então, psicogenética é a junção, essa abordagem ela dá ênfase à junção da mente com a junção da carga genética que o indivíduo traz. Então, Piaget, ele é o principal representante da abordagem da psicologia do desenvolvimento construtivista. Então, Piaget, ele nos diz que o desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico, ou seja, à medida que eu amadureço biologicamente, o meu mental ele também é desenvolvido, ele vai sofrer modificações quantitativas e qualitativas. Na medida que o meu físico ele vai amadurecendo, consequentemente o meu intelecto também vai sofrendo modificações quantitativas e qualitativas. Então, Piaget, ele foi um renomado psicólogo e biólogo suíço, ele foi pioneiro no campo da inteligência infantil, passou grande parte da sua carreira profissional interagindo com as crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da psicologia e da pedagogia. Então, Piaget, ele se preocupou muito em entender como o desenvolvimento humano ele acontecia levando em conta justamente os fatores educacionais, né, e os fatores comportamentais, uma vez que ele era psicólogo, e também a questão da maturação biológica. Então, assim, todos esses aspectos eles dialogavam entre si para que ele compreendesse como se dava esse desenvolvimento humano. Piaget também nos fala, partindo das suas pesquisas, que o desenvolvimento humano ele foi dividido em períodos. Algumas literaturas trazem como período, outras trazem como fases e outra como estágio. Ele diz que o desenvolvimento humano ele se dividiu em períodos e que esse período, no caso, é o momento que vão aparecer as novas qualidades do pensamento, ou seja, o momento em que é caracterizado pelo que o indivíduo consegue fazer de melhor. Então, assim, lembrando que, de acordo com Piaget, todos nós passaremos por todos esses estágios, né, do desenvolvimento humano. Então, ele traz como ponto central as estruturas cognitivas do sujeito, ou seja, cognitivas me remetem à mente, ao intelecto, ao cérebro. Então, de acordo com as suas pesquisas e estudo, ele diz que cada estágio desse é caracterizado pelo que o melhor indivíduo consegue fazer nessa faixa etária. Lembrando que todos nós vamos passar por esses estágios, né? Nessa sequência bem aí. Agora, o início e o término de cada uma dessas, no caso dessas fases, vai depender das características biológicas
e dos fatores educacionais e sociais que cada um tiver. Então, assim, todos nós passaremos por esses estágios, só que cada um vai passar em um formato, mas Piaget ele traz como referência uma característica para cada um desses estágios. Lembrando que não é algo engessado, mas é apenas uma referência. No caso, por sensório motor, que é o estágio que compreende dos 0 aos 2 anos, ele traz como características peculiares a esse estágio o egocentrismo. No pré-operatório, que contempla a faixa etária de 2 a 7 anos, ele traz como característica marcante a linguagem e o pensamento. Já no estágio das operações concretas, que compreende dos 7 aos 11 ou 12 anos, ele traz como característica a reversibilidade. No caso das operações formais, que é o último período ou estágio, ele que vai compreender a fase entre 11 e 12 anos em diante, né? Ele traz como características hipóteses. Então, nós vamos ver cada um desses estágios com as suas particularidades. Nós percebemos, antes disso, de ver os estágios, que existe uma evolução segundo Piaget. Então, na medida que o indivíduo ele vai amadurecendo biologicamente, consequentemente, o seu intelecto, né, o seu cognitivo, ele vai sofrendo mudanças quantitativas e qualitativas. Então, nós percebemos que aqui existe uma evolução em todo o seu desenvolvimento, né? Contemplada por todos essa divisão dos estágios. Então, nós vamos ver aí, no caso, o estágio sensório-motor. No caso do sensório-motor, o recém-nascido e o latente é a criança que vai dos 0 aos 2 anos de idade, né? Então, quais são as principais características? O campo da inteligência da criança aplica-se a situações e ações concretas. O desenvolvimento físico é acelerado, diferenciação entre objetos e o próprio corpo. Então, quais são as principais características? Já está dizendo, né? Que essa criança, o nome já está dizendo, sensório motor, a principal característica desse estágio é justamente essa criança ela vai estar se apropriando do conhecimento na medida que ela experiencia, que ela vivencia, que ela tem suporte a elementos, que ela tem como suporte, na verdade, elementos concretos. Ela precisa manipular, ela precisa se apropriar, ela precisa manusear para ela poder se apropriar desse conhecimento, né? O pensamento ele vai sofrer mudanças qualitativas na medida que a criança vai se apropriando dessas situações, né, concretas. Nós temos agora as operações concretas. Essas operações concretas, como foi dito antes, é a infância propriamente dita, que vai dos 7 aos 11 anos ou 12 anos de idade. É no momento que a criança desenvolve a capacidade de classificação, de agrupamento, de reversibilidade e consegue perdão, faltou aqui o pré-operatório, né? Pré-operatório antes, que no caso compreende a primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos de idade, compreende a linguagem, que é a principal característica, o desenvolvimento do pensamento se acelera. É egocêntrica porque o pensamento dela está centrado nela mesma. Então, nessa fase dos 0 aos 7 anos de idade, a linguagem é um elemento preponderante nessa fase. Então, a linguagem ela está no processo de desenvolvimento. É um dos períodos que as crianças mais se apropriam do repertório, no caso de palavras. O seu pensamento também ele é muito acelerado. Por quê? Porque ela está numa fase de apropriação muito acentuada. Então, biologicamente, o que vai influenciar muito são justamente as interações que ela vai ter. Essas interações, na verdade, pode-se dizer que esse contato com a família, que esse repertório de palavras vai contribuir para que no caso desse aspecto
que a linguagem ele se desenvolva cada vez mais e mais. E o egocentrismo faz parte, porque o pensamento dela está muito focado, muito voltado para ela, por isso que ela é egocêntrica. Então, esse egocentrismo precisa ser trabalhado para que ele não vire egoísmo, que é diferente, tá? Tem uma distinção. Já as operações concretas, essa fase vai realmente compreender a infância propriamente dita, que vai dos 7 aos 11 ou mais ou menos 12 anos, ela tem como uma das características a capacidade de classificação e agrupamento, reversibilidade, consegue realizar atividades concretas que não exige abstração, isto é, já é capaz de ordenar o mundo de forma lógica operatória. Sua organização social é feita em grupos e ela já pode compreender regras. Então, aqui, essa fase aqui, ou esse estágio, é conhecido como a fase do clube da Luluzinha ou do Bolinha, porque aqui essa criança ela já consegue se organizar em pequenos grupos, grupos de preferência com do mesmo gênero, ela já tem uma capacidade também em relação ao seu pensamento de fazer a reversibilidade, de reverter algumas situações, né? Que não também vem exigir tanta situação, que me remeta a tanta exigência de abstração, ou seja, ela já consegue fazer algumas classificações e agrupamentos. A última fase é a operação ou estágio formal. Esse estágio ele compreende a adolescência, que vai dos 11 a 12 anos, é a fase de transição do modo adulto de pensar. Se forma a capacidade de raciocinar sobre hipóteses e ideias abstratas. Nesse momento, a linguagem tem um papel fundamental, porque serve de suporte conceitual. Ou seja, nessa fase aqui, o indivíduo ele já consegue deduzir, formular hipóteses, ou seja, prever situações a partir da organização do seu raciocínio lógico. E essa linguagem, ela vai ter também um papel preponderante, por quê? Porque já está bem articulada. O indivíduo, ele vai fazer uso dessa linguagem para ele se envolver em muitas situações, para ele interagir de uma forma, digamos, equilibrada, para ele se apropriar, para ele se aproximar, para ele se agrupar. Então, a linguagem, ela também é um elemento importante nessa fase. Piaget, dentro da psicologia do desenvolvimento, ele apresenta as estruturas, né? E essas estruturas, elas vão se modificar através dos processos de adaptação. Que processos seriam esses? O processo de assimilação e o processo de acomodação. Então, assim, a assimilação é um mecanismo que integra ou incorpora novas informações e experiências em esquemas já existentes. A assimilação é justamente o processo que ele vai incorporar as informações novas aos esquemas já existentes, né? Então, depois da assimilação, nós temos a acomodação, é o mecanismo de ajustamento dos esquemas existentes quando as novas informações e experiências não podem ser assimiladas. Ou seja, o que é isso aqui? Para que aconteça a assimilação, é importante eu fazer justamente essa, digamos, ancoragem, é eu fazer esse acolhimento dessas informações, né? A assimilação, ela na verdade, ela é esse processo de incorporação das novas informações às informações que eu já tenho. Então, quando eu faço esse processo de acolher, de incorporar essas informações novas, as informações que eu já tenho, eu consigo chegar na acomodação, que é justamente ajustar essa informação nova a uma informação que eu já tenho. Então, assim, com o passar do tempo, essa informação que é nova hoje, ela não vai ser nova amanhã, porque ela já vai estar acomodada, né? Então, a assimilação me remete a essas informações
novas que eu vou me apropriando. E a acomodação, essa informação nova, ela vai deixar de ser nova porque ela vai ser incorporada no que eu já tenho. Ou seja, ela vai haver o ajustamento, né, entre uma informação que já existe e que vai deixar de ser nova. Agora nós vamos falar um pouco sobre Levi Vygotsky. Ele nasceu e viveu na Rússia, formou-se em Direito, História e Filosofia. Ele é criador da teoria socio-interacionista e que complementa, né, no caso, a teoria de Piaget, a teoria socio-interacionista. Então, Piaget, aliás, perdão, Vygotsky, na sua teoria, né, socio-interacionista, a partir de estudos, o que ele defende, no caso, Vygotsky, a partir de muitos estudos, ele defende que a aprendizagem é um processo construído pelas interações do sujeito com os outros indivíduos e o sujeito com o meio. A aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos. Ou seja, para Vygotsky, a aprendizagem ela é construída basicamente nessa relação interacionista, na medida que eu interajo com os outros indivíduos, que são com os meus pares, e que eu também interajo com o meio, com todo o contexto que está em minha volta, com toda essa situação. E para que essa aprendizagem ocorra, ela vai ser mediada, né? Por alguns elementos. Esses elementos são os instrumentos, né? No caso, instrumento é tudo aquilo que se interpõe entre o homem e o ambiente, ampliando e modificando sua ação. Ou seja, exemplo, uma enxada, ele é um instrumento, sendo que eu vou utilizar esse instrumento para modificar a natureza, para modificar um espaço. E no momento que eu estou utilizando essa enxada para modificar aquele espaço, eu vou criar nova forma de pensar e de agir. Ou seja, esse instrumento ele vai também contribuir para que eu tenha uma apropriação de uma experiência social, para que eu tenha apropriação de um novo conhecimento. E aí nós temos também os signos, né? O que são os signos? Os signos são instrumentos necessários, né, às atividades psicológicas das pessoas e representam um instrumento interno, né, voltado para uma ação mental, como pensar, como imaginar, calcular. Ou seja, os signos são instrumentos representativos, né, do meu pensamento, né, que vão me remeter justamente a muitas situações, como perceber, imaginar, calcular. Então, exemplos de signo, nós temos as palavras faladas, as palavras escritas, a linguagem matemática, tudo isso é signo. Então, eu vou precisar desses dois elementos para que ocorra a aprendizagem de uma forma tranquila. Então, Vygotsky, ele defende que para que essa aprendizagem aconteça, nós passamos por zonas, que ele chama, são 3 zonas: a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. Então, vamos ver aqui o que seria cada uma delas. Então, a zona de desenvolvimento real é o que eu consigo resolver o problema de forma individual, ou seja, zona de desenvolvimento real eu vou resolver alguma situação sem precisar de ajuda de ninguém, né? Zona de desenvolvimento potencial eu vou resolver com a ajuda de alguém. Então, entre a zona real e a zona potencial, eu tenho a zona proximal. Então, a zona proximal é justamente a distância entre o real e o potencial. Então,
vão ter situações que para mim hoje, digamos, eu vou precisar estar na zona de desenvolvimento potencial, mas com o passar do tempo, a partir das minhas interações, né, eu vou, daqui a um tempo, essa situação ela vai deixar de estar na zona de desenvolvimento potencial para estar na zona de desenvolvimento real, porque daqui a um tempo eu não vou mais precisar da ajuda de algumas pessoas para resolver. Aí, nós trazemos bem aqui, ó, um exemplo bem ilustrativo, né? A distância entre o nível de desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, ou seja, as crianças estão brincando aqui sozinhas. Muitas delas, elas já se encontram na zona de desenvolvimento real porque elas já sobem e descem no parquinho sozinho. Essas outras duas aqui, possivelmente elas vão precisar do auxílio de alguém. Então, no momento que elas precisam do auxílio de alguém, elas estão na zona de desenvolvimento potencial. Nós trouxemos um outro teórico aqui, que é o Henri Vallon. Henri Vallon, ele formou-se em medicina, psicologia e filosofia. Atuou como médico psiquiátrico. Criou um laboratório de psicologia biológica da criança em 1925. A principal motivação de sua vida foi estudar as crianças e os caminhos de suas inteligências. Principal motivação da sua vida foi essa. Então, assim, Henri Vallon, ele desenvolveu uma teoria muito importante. Foi uma teoria onde ele buscou dialogar com vários aspectos, como nós vamos perceber, né? Então, assim, a psicologia do desenvolvimento de Henri Vallon, ela é conhecida como psicologia do desenvolvimento da afetividade. Por quê? Porque Vallon, ele procurou desenvolver uma teoria, né, onde ele tinha a criança, onde ele via a criança, né, como todo, né? Todo em que sentido? Ele via a criança no seu lixo, que ele não via só a estrutura corpórea, só o biológico da criança, mas ele via a criança tendo emoções, tá? Então, pensando nisso, a sua teoria, ele contemplou três aspectos importantíssimos, que foi a teoria dele contemplou o estudo da inteligência das crianças, pautado na afetividade, no intelectual e no social. Então, essa teoria ela vai abordar elementos básicos que são o movimento, a emoção, a inteligência e a formação do eu. Porque é assim, ó, Vallon, levando essa teoria para aplicabilidade dentro da sala de aula, ele diz que para eu atingir qualquer objetivo, o que vai importar não são os objetivos, mas são os meios, é a forma como eu vou executar determinada situação para atingir aquele objetivo. Então, ele nos fala que a afetividade, o social e o intelectual, eles vão ser justificados, né? Vão ser construídos justamente pautado pelos meios. Então, ele diz que a afetividade, no caso a emoção, são aspectos organicamente sociais. Por quê? Porque vai estar dependendo do vínculo, da interação que eu tenho com determinadas pessoas. Então, nós vamos verificar aqui o que seria cada um desses elementos aqui para Vallon. No caso, o movimento me remete justamente a emoção, no caso, que é orgânica e social. Então, o movimento vai me remeter a essa, perdão, o movimento vai me remeter à motricidade, né? Que é a primeira manifestação do indivíduo, que é uma manifestação afetiva, né? Depois, a emoção, ele me diz que a emoção é orgânica e social, que através dessa emoção
que o indivíduo ele vai se socializar, que ele vai interagir. A inteligência nos remete ao amadurecimento neurológico e sensório-motor e representativo. Então, à medida que o indivíduo ele vai amadurecendo, consequentemente, a sua inteligência ela vai amadurecendo também. A formação do eu nos remete justamente à construção de mim mesmo, vai depender do outro. Então, assim, a construção da minha formação do meu eu, da minha base, digamos assim, estrutural, vai depender justamente da relação que eu mantenho com o outro. Então, assim, na psicologia da afetividade de Vallon, ele vai levar em conta não só o biológico, mas ele vai levar em conta principalmente a afetividade social, ou seja, as relações que eu construo, as relações que eu estabeleço. E nos dias atuais, nós sabemos que por muitas situações que nós estamos falando, nos dias atuais, tanto os professores como os psicopedagogos, eles vão precisar se reinventar e trabalhar pautado nesses conhecimentos, nessas situações, na questão da sensibilidade, do emocional, até para poder conduzir os processos de aprendizagem. Nós sabemos que a aprendizagem ela é um processo que ela envolve também muitas situações. Aí ainda, para Vallon, ele vai dizer o seguinte, que o método da educação é desenvolver o máximo das potencialidades de cada indivíduo. É nesse mesmo indivíduo que deve ser buscada as potencialidades de superação, compensação, equilíbrio e funcionais. Ou seja, para Vallon, o que vai importar não é o objetivo, mas justamente são os meios. E esses meios, a partir desses meios, eu tenho que buscar potencializar o que o indivíduo tem de melhor. Lembrando sempre de possibilitar, de viabilizar situações onde que ele possa trabalhar essa superação, a compensação e o equilíbrio funcionais de muitas situações que envolvem justamente essa relação com o outro e consigo mesmo, né? E aí nós ficamos com essa frase. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja tua prática. Paulo Freire. Essa frase nos remete muito às concepções, né, da psicologia educacional que nós tratamos, as teorias de aprendizagem. Então, assim, para que a nossa prática ela tenha significado enquanto psicopedagogo, nós precisamos realmente buscar essa ampliação, essa apropriação de saberes e de conhecimento para que a gente possa atuar pensando num fazer psicopedagógico diferente, pensando que a nossa prática ela vai condizer com a nossa com o que nós pensamos, né? A nossa prática ela vai condizer com o que nós defendemos, né? Com o nosso ponto de vista, com a nossa concepção. Então, até logo, obrigada por estar com vocês aqui e pensamos que nós vamos também dar continuidade com a nossa temática aí.